Sabe quando um livro parece ter sido escrito com uma tinta que nunca seca, que não fica parado na estante, mas que conversa e às vezes até grita com o nosso presente? O Conto da Aia, de Margaret Atwood, é exatamente um desses. E nessa análise, a gente vai desmontar as engrenagens dessa obra de 1985 para entender por que ela soa tão assustadoramente atual. A pergunta que guia a gente aqui é fascinante. Como é que pode um traje imaginado para um livro, aquele manto vermelho e a touca branca, saltar das páginas direto para as ruas e se tornar uma linguagem de protesto tão poderosa? A resposta, olha, revela muito sobre a arte, a política e o nosso próprio tempo. Vamos desvendar isso juntos. Ok, vamos para a primeira parte da nossa análise. Gilead, o regime teocrático do livro, parece uma distopia distante, certo? Mas aqui está a grande sacada da Atwood. Gilead não é bem um exercício de imaginação, é mais como um espelho que reflete fragmentos bem sombrios da nossa própria história. E este é o ponto-chave que transforma o livro em uma verdadeira aula de história comparada. A Atwood insiste que não inventou nada. As execuções públicas, as roupas codificadas por cor, a proibição da leitura para mulheres, tudo isso, absolutamente tudo, tem precedentes históricos. Desde os puritanos do século XVII na América até regimes totalitários do século XX. Isso tira a obra da prateleira de ficção e coloca-na de alerta. Essa tabela deixa a genialidade da Atwood bem clara, né? É um eco perfeito. O controle reprodutivo em Gilead não é fantasia. Ele dialoga diretamente com as leis e os debates sobre autonomia corporal que a gente vê hoje. A manipulação de textos religiosos para consolidar poder não é invenção do livro, é uma tática histórica real. O livro funciona como uma lente de aumento para as fragilidades da nossa sociedade. E essa reflexão nos leva a um dos avisos mais arrepiantes do livro. A democracia, em O Conto da Aia, não morre com uma explosão, mas com um sussurro. A ascensão de Gilead é um processo lento, de erosão, sabe? Onde direitos são cedidos em nome da segurança, um por um, até que não sobre mais nada. A lição é clara. A liberdade exige vigilância constante. Agora, vamos ao epicentro do poder em Gilead. Onde é que a batalha mais brutal é travada? Não é em campo aberto, é num território muito específico. O corpo feminino, que é transformado em propriedade do Estado. A própria palavra Aya já é a chave da desumanização em Gilead. Uma mulher deixa de ter um nome próprio, que é o primeiro pilar da identidade, e passa a ser definida só pela sua função reprodutiva. Elas não são mais pessoas, são recursos. É a redução máxima de um ser humano a uma ferramenta biológica para o Estado. E aqui está o poder do alerta. Ao nos mostrar o pesadelo de Gilead, a narrativa nos força a olhar para a nossa própria realidade e perguntar: onde exatamente começa a linha que separa a regulamentação da opressão? O livro argumenta que essa linha é muito mais tênue do que a gente imagina, e que o enfraquecimento de direitos fundamentais é o primeiro passo num caminho bem perigoso. Mas como essa história escapou do livro e ganhou o mundo? Essa seção explora exatamente essa jornada incrível de uma obra literária a um fenômeno cultural e também político. A trajetória é impressionante. O livro de 1985 foi a faísca, mas foi a série de TV que jogou gasolina nessa chama, dando cor, som e um rosto aterrorizante à opressão de Gilead. De repente, o manto vermelho não era mais só uma descrição na página, era uma imagem poderosa. E foi esse poder visual que ativistas no mundo todo capturaram, transformando um símbolo de submissão em um uniforme de resistência. Isso mostra um fenômeno poderoso. Quando uma história ressoa tão profundamente com as ansiedades de uma época, ela deixa de ser apenas uma história. Ela se transforma numa linguagem, numa ferramenta que as pessoas usam para articular sua indignação e lutar por seus direitos no mundo real. Chegamos ao ato final de resistência, e talvez o mais perigoso em Gilead, a memória. Num regime que vive de apagar o passado, lembrar se torna um ato de subversão. O primeiro passo de qualquer regime opressor é controlar a narrativa. É apagar o passado, silenciar as vozes que discordam. Em Gilead, a história é reescrita e a comunicação é vigiada o tempo todo. É por isso que quando a Offred, a protagonista, reconstrói a sua história em segredo, ela está fazendo muito mais do que desabafar. Cada memória que ela recupera é um tijolo a menos no muro do esquecimento que o regime tenta construir. É um ato político de autoafirmação contra um sistema que diz que ela não existe. E aqui está a conclusão dessa ideia. Num mundo de desinformação e narrativas em disputa, lembrar e contar a própria história se tornam atos políticos.
preservar a memória é a forma mais fundamental de resistência contra o silêncio que é imposto. No final, a grande força de O Conto da Aia está nas perguntas que ela deixa ecoando na nossa cabeça. Ler esta obra hoje é muito mais do que literatura. É um exercício de consciência crítica. É um lembrete de que democracias são construções frágeis e que o silêncio muitas vezes pode ser uma forma de cumplicidade. A ficção como a da Atwood acende todos os sinais de alerta nas estradas da história. Ela nos mostra os abismos para os quais a gente pode estar caminhando. A pergunta que a obra deixa no ar e que fica para a gente é, com todos os avisos acesos, será que estamos realmente prestando atenção na estrada?